A vida de Elias era um outono constante. As cores, antes vibrantes, haviam se tornado tons de sépia, desbotados pela saudade. Cada dia era uma repetição do anterior. O café amargo na mesma caneca rachada, o jornal amassado com as mesmas notícias de sempre, o silêncio da casa que ecoava como um fantasma. Desde que Clara se fora, o mundo parecia ter perdido a graça. Ela era a melodia que dava ritmo aos seus dias, a luz que aquecia as noites frias. Agora, restava apenas a partitura incompleta de uma canção interrompida. Elias se movia pela casa como um autômato, cumprindo as tarefas diárias sem entusiasmo. Regava as plantas que Clara tanto amava, mas as flores pareciam murchar sob seu toque. Tentava cozinhar seus pratos favoritos, mas o sabor era insípido, sem o tempero especial do amor. Lia os livros que ela costumava indicar, mas as palavras pareciam vazias. A solidão era sua companheira constante. As visitas dos filhos eram raras, breves interrupções na rotina monótona. Eles se preocupavam, tentavam animá-lo, mas Elias sentia que não conseguiam compreender a profundidade de sua dor. Era como se falassem idiomas diferentes, separados por um abismo intransponível. Um dia, enquanto limpava o sótão empoeirado, Elias encontrou uma velha caixa de madeira. Estava trancada e ele não se lembrava de tê-la visto antes. Curioso, forçou a fechadura e a abriu. Dentro, encontrou cartas amareladas, fotografias desbotadas e um pequeno diário com capa de couro. Era o diário de Clara, escrito em sua juventude. Elias hesitou antes de abri-lo. Tinha medo de reviver lembranças dolorosas, de reacender a chama da saudade. Mas a curiosidade foi mais forte. Começou a ler as primeiras páginas, e as palavras de Clara o transportaram para um tempo distante. Um tempo de sonhos e esperanças. Ela escrevia sobre seus anseios, seus medos, suas paixões. Falava de Elias com um amor tão puro e intenso que o coração dele se apertou. Relatava momentos simples, como um passeio no parque, um jantar à luz de velas, um abraço apertado. Eram essas pequenas coisas que davam sentido à vida, que construíam uma história de amor duradoura. Em uma das últimas páginas, Clara escreveu sobre sua fé. Falava da certeza de que a vida não termina com a morte, de que existe um lugar de paz e alegria reservado para aqueles que amam a Deus. Expressava o desejo de reencontrar seus entes queridos no céu, de viver em comunhão eterna com o Criador. As palavras de Clara tocaram o coração de Elias de uma forma profunda. Ele nunca fora um homem religioso, mas sempre respeitava a fé de sua esposa. Agora, sentia que aquela mensagem era um presente, uma luz no fim do túnel. Começou a refletir sobre o sentido da vida, sobre a importância do amor, sobre a esperança da eternidade. Naquela noite, Elias teve um sonho. Viu Clara em um jardim florido, radiante de felicidade. Ela sorriu para ele e estendeu a mão. Ele correu ao seu encontro, sentindo uma paz inexplicável. Acordou com lágrimas nos olhos, mas com o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Decidiu que precisava fazer algo para honrar a memória de Clara e encontrar a paz que tanto buscava. Lembrou-se de um antigo projeto que haviam planejado juntos. Plantaram um jardim de rosas no quintal da casa. Clara amava rosas e sempre dizia que elas representavam a beleza e a fragilidade da vida. Elias nunca havia se dedicado à jardinagem, mas sentiu que era hora de começar. Limpou o terreno, preparou a terra e plantou as primeiras mudas.
A cada rosa que plantava, recordava um momento especial com Clara. Um aniversário, um dia dos namorados, um simples gesto de carinho. As rosas se tornaram uma forma de manter viva a sua memória, de transformar a dor em beleza. No início, sentiu-se frustrado com as dificuldades. As rosas não floresciam como ele esperava, as pragas atacavam as plantas, o sol castigava a terra. Mas não desistiu. Buscou informações, pediu ajuda a vizinhos mais experientes, dedicou horas de cuidado e atenção ao jardim. Aos poucos, as rosas começaram a florescer. Eram de todas as cores e tamanhos, exalando um perfume suave e delicado. O jardim se tornou um refúgio de paz e beleza, um lugar onde Elias podia se conectar com Clara e sentir a sua presença. Um dia, enquanto cuidava das rosas, Elias recebeu a visita de uma antiga amiga de Clara, Ana. Ela soube da sua viuvez e veio oferecer suas condolências. Ana era uma mulher religiosa e sempre foi muito próxima de Clara. Conversaram por horas sobre a saudade, sobre as lembranças, sobre a fé. Ana compartilhou com Elias algumas passagens da Bíblia que Clara gostava muito, versículos sobre o amor de Deus, sobre a esperança da ressurreição, sobre a promessa da vida eterna. As palavras de Elias tocaram o coração de Elias de uma forma diferente. Ele começou a sentir um desejo de conhecer mais sobre a fé de Clara, de entender o que a fazia acreditar tão fervorosamente na vida após a morte. Ana o convidou para ir à igreja com ela no domingo seguinte. Elias hesitou, mas acabou aceitando. Não sabia o que esperar, mas sentia que precisava dar esse passo. No domingo, Elias foi à igreja com Ana. A princípio, sentiu-se deslocado, um estranho em meio a tantas pessoas fervorosas, mas logo foi acolhido com carinho e gentileza. Acompanhou o culto com atenção, ouviu os cânticos, as orações, a pregação do pastor. As palavras do pastor falavam sobre o amor incondicional de Deus, sobre o perdão dos pecados, sobre a promessa da salvação. Elias sentiu que aquelas palavras eram para ele, que Deus estava lhe oferecendo uma nova chance, uma nova esperança. Ao final do culto, Ana o apresentou ao pastor, um homem de muita fé e sabedoria. O pastor conversou com Elias sobre a sua dor, sobre a sua saudade, sobre a sua busca por sentido. Ouviu com atenção e compaixão e lhe ofereceu palavras de consolo e esperança. Disse que a fé em Deus pode nos ajudar a superar as maiores dificuldades, a encontrar a paz interior, a ter a certeza da vida eterna. Elias começou a frequentar a igreja com regularidade. Participava dos cultos, dos grupos de estudo, das atividades sociais. Aos poucos, foi se aproximando de Deus, conhecendo a sua palavra, sentindo o seu amor. Descobriu que a fé não era apenas uma crença cega, mas uma experiência transformadora, capaz de mudar a nossa vida e nos dar um novo propósito. Aprendeu que a dor da perda pode ser transformada em força, que a saudade pode ser transformada em esperança, que a morte pode ser transformada em vida eterna. Encontrou na fé a certeza de que Clara estava em um lugar melhor, em paz e feliz, esperando por ele. Sentiu que a sua missão era honrar a memória de Clara, vivendo uma vida de amor, fé e serviço ao próximo. Decidiu usar o seu tempo e os seus recursos para ajudar pessoas que sofrem com a perda de entes queridos, oferecendo apoio, consolo e esperança. Criou um grupo de apoio em sua comunidade, onde as pessoas podiam compartilhar suas dores, suas experiências e suas esperanças. O grupo se tornou um lugar de encontro, de acolhimento, de cura. Elias descobriu que ajudar os outros era a melhor forma de honrar a memória de Clara e encontrar a paz interior.
A cada dia que passava, Elias se sentia mais forte, mais confiante, mais feliz. A fé o transformara em um homem novo, cheio de esperança e amor. Já não via a vida com tristeza e desânimo, mas com gratidão e alegria. Sabia que a dor da perda sempre estaria presente, mas que ela não o dominaria mais. Tinha a certeza de que Clara estava no céu, olhando por ele, intercedendo por ele, amando-o para sempre. E sabia que um dia se reencontrariam, para viverem juntos em comunhão eterna com Deus. Um dia, Elias recebeu uma visita inesperada. Era a filha de uma antiga amiga de Clara, uma jovem chamada Sofia, que havia perdido o marido recentemente. Ana havia falado com ela sobre Elias, sobre a sua história de superação, sobre o seu grupo de apoio. Sofia estava desesperada, sem saber como lidar com a dor da perda, com a saudade do marido, com o medo do futuro. Elias a recebeu com carinho e compaixão, ouviu a sua história, compartilhou a sua experiência, ofereceu o seu apoio. Falou sobre Clara, sobre o amor que os unia, sobre a fé que os sustentava. Mostrou a ela o diário de Clara, as cartas amareladas, as fotografias desbotadas. Sofia se emocionou com a história de Elias e Clara. Sentiu que havia encontrado alguém que a entendia, que a compreendia, que a amparava. Começou a frequentar o grupo de apoio, a participar das atividades da igreja, a se aproximar de Deus. Aos poucos, foi encontrando a paz interior, a esperança no futuro, a alegria de viver. Aprendeu a transformar a dor da perda em força, a saudade do marido em amor ao próximo, o medo do futuro em fé em Deus. Sofia se tornou uma grande amiga de Elias. Juntos, continuaram a ajudar pessoas que sofrem com a perda de entes queridos, oferecendo apoio, consolo e esperança. A história de Elias e Clara se tornou um exemplo de superação, de fé, de amor. Uma história que consola, que inspira, que transforma. Elias olhava para o céu, sentindo a presença de Clara em cada estrela, em cada raio de sol, em cada brisa suave. Sabia que ela estava feliz, em paz, realizada. E sabia que ele também estava, pois havia aprendido a trocar a perda pela certeza do céu. A certeza de que a vida não termina com a morte, de que o amor é eterno, de que o amor é eterno, de que Deus está sempre presente. A certeza de que toda dor pode ser transformada em força, toda lágrima pode ser transformada em sorriso, toda perda pode ser transformada em ganho. Elias continuou a viver a sua vida com fé, amor e alegria, honrando a memória de Clara e servindo ao próximo. Sabia que a sua jornada ainda não havia terminado, que ainda tinha muito a aprender, a crescer, a amar, mas tinha a certeza de que estava no caminho certo, no caminho da felicidade, no caminho do céu. E você? Já pensou em trocar a sua dor pela certeza do céu? Já pensou em transformar a sua perda em esperança? Já pensou em encontrar a paz interior que tanto busca? A vida pode ser difícil, dolorosa, injusta, mas também pode ser bela, emocionante, transformadora. Depende de nós escolhermos o caminho que queremos seguir, a atitude que queremos ter, a fé que queremos abraçar. Se você se sentiu tocado por esta história, se você se identificou com a dor de Elias, se você busca a certeza do céu, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará muitas outras histórias de superação, de fé, de amor. Histórias que consolam, que inspiram, que transformam. Histórias que tocam a alma. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está sempre ao seu lado, pronto para te amar, te amparar, te guiar. Basta abrir o seu coração e se deixar ser transformado por Ele.